de novo convosco. Eu não cresci tanto para isto. Isso vai baixinho. Quero dar as boas-vindas em primeiro lugar. Cá estamos. É bom ver a nossa irmã Conceição connosco, que graças a Deus abençoe. Certamente que ela está para vir já com a canadiana, já pode andar, não é? Graças a Deus. É uma senhora ali atrás. Primeira vez está connosco? É que eu não consigo ver a cara. Não, António. António, peço imensa desculpa. É que eu estou a olhar para a claridade, contra a claridade, não estava a distinguir. António, peço imensa desculpa. Claro que a António tem mesmo muito bem-vinda no nosso meio. João, muito obrigado. Agora já distingo, já. Já não tem tanta claridade. A semana passada eu não estive cá, foi lógico. Nesta altura estava a viajar já para o Porto, porque todos os anos nós, ex-militares, e os que estiveram comigo na Guiné, fazemos um congresso militar, que é costume os militares em Portugal fazerem isso, os encontros antigos, e nós tivemos esse encontro em Vila Franca de Xira, uma cidade que passa-se a caminho de Lisboa, ali ao lado mesmo. Tem a estrada e embaixo tem a cidade. E nunca lá tinha estado. Nunca lá tinha estado. Foi bom. Já nos estivemos todos os que estivemos ano passado, porque estamos todos na casa na idade do Condor. Não sei se os irmãos sabem qual é a idade do Condor. É Condor aqui, Condor ali, Condor acolá, não é? Estamos todos mais ou menos na idade dos 88, 89, 90, 91. Somos todos jovens, graças a Deus somos todos jovens. Mas foi muito bom poder rever alguns colegas que já não vimos alguns desde o ano passado. E aconteceu este ano uma coisa engraçada, é que estava pela primeira vez, que nós já não o víamos há 50 e tal anos. E ele é natural lá de Franca de Xira, ali à beira, e nós não conhecíamos. E foi bom vermos. Ficámos um pouco tristes porque, pelas nossas idades, que é normal, já um com Alzheimer, outro com Parkinson, outro já... Mas graças a Deus, melhor vivos, conseguimos lá estar e passamos ali um dia muito bom, pelo menos a matar saudades. A nossa conversa normalmente é falar de guerra, não é? Falar de guerra, das coisas passadas, dos tempos passados, aquelas coisas passadas. Mas graças a Deus que tive a oportunidade de falar com a esposa lá do nosso comandante, uma senhora que é ela que dirige sempre a cerimónia religiosa, que canta as ladainhas todas e tudo. E depois ela sempre, quando nós nos despedimos, ela vem, despede-se de mim e pede-me da minha bênção. Sabe que eu sou evangélico, venho por vezes coisas também através do YouTube, e eu não me escondo e dou graças a Deus por isso, desde aquele tempo, eles sabem. E é uma senhora, eu chamo-lhe a nossa coronela, não é? O marido é coronel, nossa coronela, e é uma senhora muito, muito religiosa, mas ficámos sempre com uma amizade muito grande desse tempo. E há uns anos, esta parte, depois de algumas conversas, mas vamos tendo com coisas do Evangelho. É engraçado que ela, no final, ela vem, Luciana, toma a tua bênção. É bom que isso aconteça, porque é um bom testemunho que nós vamos dando aos outros também, que vão estando ao nosso redor. O Joel manda cumprimentos para aqueles que o conhecem, ele está bem, a Sandra também, o Joãozito também, já com 16 anos já está assim, 1,80 m, coisa assim já. Come muitas bananas, come muito adubo e ele cresce mais, não é? Foi muito bom demonstrar aquele tempo de fora do ambiente normal, lá com a família,
que o tempo passa-se muito rápido. Passa-se muito rápido. Mas graças a Deus, o Senhor, o nosso Deus, é o Deus do tempo e Ele é que tem tudo nas suas mãos e Ele controla todas as coisas. Tivemos a oportunidade, logo na sexta-feira à noite, termos uma vigília de oração. Eu, por acaso, não fui, porque estava muito cansado. O Joel foi, eles foram. Eu fiquei em casa. E depois, no domingo, estivemos em Santo Antônio Escalete na reunião, Ceia do Senhor. E, graças a Deus, sentimos também a presença de Deus lá. E eu senti a vossa falta. Amém. Porque uma coisa é estarmos com todos, outra coisa é estarmos com a nossa família mais íntima, mais chegada. Eu senti a vossa falta. Há muito tempo, dos anos da escola dominical, nós aprendíamos que a vida é como um cesto de cerejas. E nós sabemos que é um cesto de cerejas. Quando vamos buscar uma cereja, qual é a tendência? É ver muitas agarradas, não é? Muitas agarradas, porque as cerejas, eu até me recordo, quando era mais novo, nós brincávamos com os brincos das cerejas. Lembram-se? Os brincos das cerejas. E a tendência é que quando nós pegamos uma cereja, vem as outras agarradas, não é? E as cerejas são tão boas, não são? E estas, ultimamente temos comido lá em casa, são muito docinhas, graças a Deus. Isso também nos mostra. E as próprias cerejas, e pela sua doçura e até a sua cor, e não só, mostram como o nosso Deus é tão bom para connosco. Ele teve tanto cuidado ao fazer as coisas no início, que até fez cerejas. Eu gosto muito de cerejas, graças a Deus. Graças a Deus. Mas sabe uma coisa? Uma vez mais eu estava passando os olhos pelo Evangelho de Lucas. De vez em quando é bom que nós façamos como que uma digressão por os Evangelhos. Eu estava passando os olhos por Lucas e no capítulo 10, onde nós lemos acerca da parábola do bom samaritano, não vamos falar da parábola do bom samaritano, mas quando chegamos ao capítulo 10 do Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus está com o povo, com os seus discípulos, e é um fariseu, um homem, doutor da lei. Eu vou pedir para a Antonieta, por favor, a Sara, Lucas, no capítulo 10, começando no versículo 25. Obrigado. E é um homem que se aproxima de Jesus, um doutor da lei, que nós vamos ler. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondestes bem, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, a si mesmo disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse. E agora tem a parábola do bom samaritano, que nós não vamos entrar nela. Nós vimos aqui a questão daquele homem pôs a Jesus: Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde-lhe com o resumo da lei de Deus nos dois mandamentos que nós conhecemos muito bem. Primeiro, amarás ao Senhor teu Deus conforme nós lemos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E ao teu próximo, ao segundo, ao teu próximo, como a ti mesmo. Amém. Sabe, irmãos,
Eu já tenho. Juro que eu vou estar volta e meia a mudar a boca. Estas palavras que o homem referiu, elas são escritas na Escritura. Se nós formos ao livro do Êxodo, no capítulo 20, o Êxodo, capítulo 20, eu vou abrir para não me perder, se a memória já não o que era. Êxodo, capítulo 20, por favor. É o segundo livro da Bíblia. E diz: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Isto começa quando Deus, lá no Monte Sinai, dá ao seu povo as tábuas da lei. E Deus dá estas primeiras palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Nós conhecemos a história. E depois dá os 10 mandamentos também. É o que lemos nesta passagem. Sabe, irmãos, o nosso Deus, Criador e sustentador de todo este vasto universo em que nós estamos e que nós vemos e que vivemos, Ele conhece cada um de nós ao pormenor. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos fez com as suas próprias mãos. Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois, no 6º dia, Ele fez o homem do pó da terra, do barro da terra. E depois do homem feito, insuflou nas suas narinas o sopro da vida. Deus conhece-nos. E Ele, desde o início, escolheu para si um povo. Nós sabemos isto. E tirou-o do Egito, lá daquele reino de servidão onde eles estavam. E pela mão de Moisés levou-os para a terra que lhes prometeu, que já tinha anteriormente prometido a Abraão, dizendo: toda esta terra dar-te-ei a ti e à tua descendência, e te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus escolheu para si um povo. E como o nosso Deus, vamos dizer assim, amou aquele povo de tal maneira, porque vamos ver muito mais tarde no Novo Testamento, ou já na vida de Jesus, em que Ele deu a sua vida por cada um de nós. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não somente o povo judeu, mas o povo em geral. Porque, apesar de Ele ter escolhido um povo judeu, porque Ele nasceu no meio do judeu, nós sabemos isso, não esqueçamos que Jesus é judeu, mas Ele amou a todos e amou-nos de tal maneira que fez o quê? Ele deu Jesus a morrer em nosso lugar. Mas Ele diz, de princípio, não fazes para ti mais. Eu sou o Senhor teu Deus e fora de mim não há outro. Olha, irmãos, vamos olhar uns para os outros. Vamos olhar uns para os outros. Nós temos o quê? Na nossa face, nós temos um nariz, não temos? Duas orelhas. Temos a boca. Uns têm mais ou menos cabelo. Temos 2 braços. Mas temos um coração. Não temos? Temos um coração. Em que sítio do nosso corpo está o coração? Em que lado, mais ou menos?
para a esquerda e para a direita, não é? Isto não tem nada a ver com política. Mas Deus fez tudo tão bem, tão bem, tão bem, que pôs o nosso coração no lugar que lhe competia. Nunca nos passou pela cabeça, por exemplo, porque é que nós só temos uma boca e duas orelhas e há pessoas que não gostam de ouvir e não se calam de falar? Já pensamos nisto? É normal em nós. Mas Deus sabe o que fez. E Deus fez tudo muito bem. E Deus, desde o início, avisou o povo, a começar pelo seu próprio povo. Eu digo estas palavras: eu sou o Senhor vosso Deus. Não tereis outros deuses diante de mim. Nós conhecemos a narrativa do povo de Israel, logo após terem sido do Egito, que se revoltaram contra Moisés, com soldados do Egito a pedir as cebolas e os pepinos e as abóboras que ficaram para trás. Depressa se esqueceram do seu Deus. Perderam o rumo e o norte. Perderam os valores que Deus lhes queria transmitir e que Deus estava lhes transmitindo. E Deus, com paciência e amor, lhes deu os 10 mandamentos e conduziu-os naquele deserto durante 40 anos, irmãos. E nós sabemos que é um deserto. Não sei se lá em Angola se lembram do deserto do Namíbia. Lá não há água. Há aquela grande flor, aquela que se cresce muitos metros, mas não há água. E como é que é possível andar 40 anos no deserto e não terem fome, nem passarem sede, nem as suas roupas se rasgarem, nem as solas dos seus sapatos se romperem? Deus cuidou do seu povo. E pensemos, irmãos, que Deus, assim como teve aquele cuidado de fazer as coisas, Ele cuida de ti, Ele cuida de mim, Ele cuida de cada um de nós. Amém. E quer que nós tenhamos o nosso coração, deixar de falar assim, no nosso lugar certo e não derivarmos, não fugirmos do rumo que Ele nos tem e nos quer dar. Porque Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Irmãos, mas sabe uma coisa? O coração não é um coração, é um músculo. É normal. Eu até estava a ver a minha Bíblia e até, não sei como é que este pessoal veio aqui parar, um pessoal com 2 coraçõezinhos. O meu não é. O coração é um músculo, o coração não ama. Nós amamos a Deus com o nosso coração, mas com todo o nosso corpo, o nosso intelecto, a nossa capacidade. Deus quer que nós o sirvamos e o amemos acima de tudo e de todas as coisas, com tudo aquilo que nós somos e que nós temos e que Ele nos tem dado. Amém. Glória ao Senhor. Entendemos isto? Entendemos. Mas o povo começou, em cada passo que dava para a frente, ele começou-se a desviar dos caminhos do Senhor. Ao ponto de estar Moisés lá no Sinai, à espera que Deus lhe desse as tábuas da lei, eles cá embaixo já estavam a recolher o ouro das arcadas dos camelos, para fazer um ídolo, um touro em ouro, e prostrar-se perante ele e dizer: tu foste o Deus que nos tiraste do Egito. Afinal, quem foi que nos tirou do Egito? Foi o Deus Todo-Poderoso ou foi aquele, desculpem a palavra, aquele mostrengo feito por um Deus? Não somos nós assim por vezes, nas nossas vidas? Temos o nosso coração fora do sítio. Quando Jesus estava questionando aquele
doutor da lei, ele disse também: amarás ao Senhor teu Deus com todos estes, todo o que tu és, com tudo o que tens recebido, com tudo o que tens sido dado, com tudo o que tu és. Mas amarás também ao teu próximo como a ti mesmo. Sabem, hoje em dia, neste mundo em que nós estamos vivendo, nós vamos lendo as notícias, vamos lendo os jornais, vamos ouvindo os noticiários, como é que está este mundo em que nós vivemos. Sempre o queres. É verdade. Porque a profissão mais antiga do homem é a guerra. O prazer maior que o homem tem é a caça. Porque sempre fomos caçadores, os homens. É matar. E o que é que se passa hoje? Por cobiça, por ganância. Pecado. O pecado que impera. O pecado que reina. O pecado que governa. O pecado que desgoverna os povos e as nações. O pecado que está conduzindo a nossa sociedade e este mundo também à perdição do inferno. E nós, irmãos? E nós, irmãos? Claro que nós somos humanos, nenhum de nós é perfeito, graças a Deus, porque se houvesse um único perfeito no nosso meio, Jesus não teria vindo, porque não precisava. Quando Jesus veio à Terra, foi para salvar os pecadores. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nem um sequer. E todos nós necessitamos de Cristo nas nossas vidas como Salvador. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, desculpem, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 18, lá diz que nós fomos resgatados, não com ouro nem com prata, mas o sangue, estou a tentar resumir, mas o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Pecado. E quantas das vezes nós que um dia fizemos o compromisso de seguir e servir a Cristo enquanto Ele nos desse vida, nós nos desviamos do seu caminho e derivamos para a esquerda e para a direita. Quantas das vezes nas dificuldades que por vezes nós vamos tendo na nossa vida, nós buscamos solução em tantas e tantas coisas, em tantas portas que nós batemos. Esquecemos-nos de que Cristo está ao nosso lado, ao nosso redor. Ele está com a sua mão posta em cima de nós. E nós só nos lembramos, eu não quero dizer, mas vou dizer, e nós só nos lembramos da Santa Bárbara quando trabalha. Eu creio que uma das grandes invenções do homem nestes últimos dias foi esta maquinazinha pequenina que nós usamos, o telemóvel. O telemóvel. Nós vivemos hoje em dia num mundo tão pequenino, e a maior parte de nós nunca saímos da nossa terra e pouco mais. Nós vivemos numa aldeia global. Nós podemos não conhecer as pessoas que estão, por exemplo, agora em Angola, ou em Moçambique, ou no Brasil, mas baixa o telemóvel e nós estamos a falar com eles. E não somente falar com eles, mas ligamos a câmara e estamos a vê-los. E se eu estivesse ali a ver o César, por exemplo? Não é, César? Como é tudo tão fácil. E como é tão fácil e tão simples nós esquecermos de Deus e recorrermos a Deus só em último recurso. Só quando parece que tudo acabou, já não há mais nada para onde irmos.
como nós, por vezes, temos o nosso coração fora do sítio dele. O que aconteceria a cada um de nós se um dia tivéssemos um problema de coração e tivéssemos que ser operados ao coração, como eu já fui, e se irmos lá aos médicos depois dizerem-nos: olha, desculpem, depois da operação, desculpem, a operação correu muito bem, mas nós pusemos o seu coração no lado direito. Será que o coração iria trabalhar? Será que o coração, o nosso corpo, iria aguentar? Eu creio que não. Mas não é a primeira vez que vai alguém à sala de operações para tirar um dente do lado direito e arrancam dois do lado esquerdo e do lado direito torna a vir embora. Tem acontecido coisas dessas. O que aconteceria connosco? O que é que poderá acontecer a cada um de nós, a mim e a cada um de nós? Nós esquecemos que o nosso Deus está ao nosso redor. Ele cuida de nós. E nós esquecemos dele. E nos bater à porta daquilo que não convém. Quantas vezes nós buscamos aquilo que queremos ou pensamos que precisamos no sítio errado? Quando Mateus, o Evangelho de Mateus, sabe? O Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 33, eu creio que não estou errado, Mateus 6, 33, e como estamos terminados, mas buscai em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar. Antes de qualquer outra coisa buscai. Mas buscai o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus e a sua justiça? É o próprio Deus. Ele é justo. Ele é um Deus que mandou Jesus, que nunca pecou, que nunca cometeu a mais pequenina infração. Ele é justo. Mas ele fez isso para nos salvar a nós pecadores. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, aquelas que para trás foram ditas, aquelas que para trás foram escritas, se lermos antes. As preocupações, a falta de dinheiro, a falta de emprego, a falta de saúde, a idade a aumentar, a idade do condor, com isto, com aquilo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que vamos ter muito dinheiro? Que vamos viver até aos 100, 150 ou 200 anos? Que vamos ter isto, aquilo e aquilo outro? Não é isso. As coisas que nos vão ser acrescentadas, a justiça de Deus, o amor de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, para nós vivermos segundo eles a vontade e para a glória do Senhor. Amém. Por que é que nós estamos vivendo neste mundo? Para nos levantarmos de manhã, temos um dia corrido de um lado para o outro, às vezes com tantas canseiras. Eu, por vezes, chego ao fim do dia cansado e digo, corri de um lado para o outro, e disse ao Carlos hoje, corri de um lado para o outro, cheguei ao fim do dia cansado. Eu não fiz nada, mas eu não parei. É isto que nós queremos para a nossa vida. E quantos de nós, por vezes, buscamos aquilo que nem sequer é da vontade de Deus para as nossas vidas? Mas Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a minha vontade, a minha justiça, a minha glória. Amém. Irmãos, hoje estamos na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Um grato privilégio que o Senhor nos dá de, ao domingo, nós nos reunimos em seu nome, neste lugar e para a sua glória, nesta casa que foi aberta e consagrada para a glória do Senhor. Amém.
Com que propósito é que nós vemos à casa do Senhor? Com que propósito é que eu vim à casa do Senhor? Cumprir um ritual? Vir à casa do Senhor porque é hábito? Vir para que os outros, vendo-me, não digam, afinal também não veio. O que é que nós viemos fazer à casa do Senhor? Para nos vermos uns aos outros? É muito bom vermos uns aos outros. É muito bom. Podemos cumprimentar e confraternizar uns com os outros. Mas foi só para isso? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quantas vezes vocês já me ouviram falar deste versículo? Há dois propósitos grandes que eu tenho posto na minha vida. Eu quero que o foco do meu amor, da minha pessoa, e o foco do nosso amor, da nossa pessoa, do nosso ser completo, deve estar no reino de Deus, nas suas coisas, na sua glória. É para isso que nós estamos vivendo, irmãos. E que os valores do reino devem estar constantemente na nossa vida. Assim seja, Senhor. Os valores do reino. Quais são os valores do reino? São como que os frutos do Espírito Santo. Paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. Voltando à história que nós vimos, o homem retirou-se da presença de Deus triste, muito triste, apesar de ser um doutor da lei, um sábio, um advogado talvez. Ele não estava disposto a fazer isso. Há dias que eu vi, eu não sei se foi alguma coisa no telemóvel, se na televisão, não me recordo. No Brasil, um jovem, na praça pública, e conforme as pessoas iam passando, ele ia perguntando às pessoas: o que é que você quer em primeiro lugar da sua vida? 5 minutos com Jesus ou 5 milhões de euros? Não sei se alguém viu isto. E eles diziam: 5 milhões de euros? Não quer 5 minutos com Jesus? Não conheço de lado meu, não sei quem é. O que é que você quer da sua vida? 5 minutos com Jesus ou 5 milhões de euros? E sabem de muitas pessoas que passaram por aquele jovem, a quem ele, até com um bocadinho de ousadia, diga o que é que pretende. Por favor, diga. Nenhuma sequer falou de Jesus. É o mundo em que nós estamos a viver, irmãos. É o mundo em que nós estamos a viver. Eu vou terminar da maneira como comecei. Aos sabe os meus colegas, conforme já vos disse, tanto eles quanto as esposas também, muitas delas doentes, com Alzheimer, basicamente, as senhoras. Estamos todos nesta idade perto da casa dos 80. Todos muito religiosos. Mas quando vamos falando de Jesus, é o que se vê no mundo, irmãos. Mas o apóstolo Paulo não esqueçamos que ele diz que o mundo jaz no maligno e o mundo vai de mal a pior. Mas e eu? E nós? E cada um de nós? E cada um de nós? Estamos procurando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Não pensem que falo desta maneira e tenho debatido tanto destes mesmos assuntos só por causa da idade. É que Jesus pode vir hoje. Já pensaram nisso?
Ah, eu ainda só tenho 30 anos, só tenho 40, só tenho 50. Mas quantos partem com menos idade? Há 15 dias, um jovem lá em Gondomar saltou do cais à água com 17 anos, era da Igreja do Som, ali com 17 anos. E nunca lhe apareceu dois, já estavam mortos. Quer dizer que a morte, vamos. Mas com a idade, sabem porquê? Porque a vida não nos pertence. Quem poderá dizer que amanhã deixaremos cá para voltarmos a conversar? Por isso o Evangelho nos diz, hoje é o dia aceitável, eis que estou à porta e bato, hoje. E por isso eu gosto muito de falar destes temas, porque Cristo vem, isto é uma certeza absoluta e inabalável, Cristo vem. Quando menos contamos, ou quando nós menos contamos, Ele vem e a vida leva-nos. A vida não, a morte leva-nos. E nós vamos ter de comparecer perante Deus. Por isso, enquanto isso não acontece, enquanto Deus nos concede vida, e que Deus nos deixa facilidade e este privilégio de estarmos juntos ouvindo a sua palavra, busquemos, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, porque Ele é o Deus único, verdadeiro, e Ele diz: só há um Deus, e fora de mim não há outro. Nós, que Deus nos abençoe. E em todos os dias que ainda o Senhor nosso Deus nos dê, pela sua graça e favor, vida, que nós possamos servi-lo com todo o nosso coração, no seu lugar, onde Ele deve estar. Não é este coração, é a nossa personalidade, nós mesmos, o novo homem, aquele que foi ganho para Jesus. Que Deus nos abençoe.